Rami, vamos estudar a Super Parashá dessa semana? Vamos! Em que Parashá nós estamos? A gente tá na Parashá de Ki Tetzem. E a Parashá começa falando um caso muito interessante. É um caso chamado Ben Sorer Umoreh. Mas o que é isso? É quando um filho, que ele já fez bar mitzvah, ele já tem 13 anos, ele rouba dinheiro dos pais dele e ele compra carne e vinho e vai comer em uma companhia de pessoas malvadas. E ele come de um jeito muito nojento. E aí então, os pais ficam sabendo e falam pra ele, não faz mais isso, mas ele faz de novo. Aí então eles levam pro tribunal e falam, esse filho que a gente tem aqui, ele é muito malvado, ele não tá fazendo o que a gente tá falando, ele não obedece a nossa voz. Aí então o tribunal, ele pune o menino e fala, não faz mais isso. Mas o menino de novo faz a mesma coisa, vai lá, rouba dinheiro e come com pessoas não boas. Então, agora não tem mais o que fazer. Esse menino, ele não vai nunca obedecer ninguém. Então o tribunal é obrigado a, infelizmente, matar esse menino. Mas o menino vai morrer só por causa disso? Pensando assim, seria só porque ele roubou e porque ele comeu com pessoas não boas. Mas na verdade, a Torá aqui está prevenindo que essa pessoa, que esse menino, ele acabe virando uma pessoa muito pior. Agora ele só é um ladrão, mas se ele continuar nesse caminho, ele vai virar um assassino e vai matar muitas pessoas. Então agora a gente já se livra dessa ameaça enquanto ele ainda é só um ladrão. E também, isso é bom pro menino, porque a alma dele, ela ainda tá só com pecados leves, ela só roubou. Mas se ele começar a matar, então a alma dele vai estar com pecados muito graves, vai ser muito ruim pra pobre alma dele. Mas já teve algum caso assim? Não, nunca teve nenhum caso desses, porque precisa preencher muitas condições e nunca deu para preencher todas elas. Por exemplo, ele tem que ter roubado justo do pai e da mãe. Se ele roubou de outra pessoa, já não serve. Outro exemplo, o pai e a mãe têm que ter a mesma altura. É quase impossível preencher tudo isso. Então, esse caso nunca aconteceu. Então, por que a Torá fala sobre isso? É para ensinar pra gente uma grande lição. Porque a gente, como judeus, os pais da gente vivem falando pra gente, faz isso, não faz aquilo, reza, empresta seus brinquedos e muitas outras coisas. Enquanto que o nosso vizinho não judeu, ele não precisa fazer muitas coisas. Os pais deles deixam ele ficar folgado no quarto o dia inteiro, quase não mandam nele. Então a criança, ela pode pensar, por que eu sou diferente dele? Por que eu tenho tantas obrigações e aquele meu vizinho não judeu, ele fica folgado no quarto dele o dia inteiro? Mas na verdade, tem uma coisa muito mais profunda por trás disso. Os pais, eles querem o bem das crianças. Eles estão educando as crianças para elas irem no caminho certo, para elas irem no caminho de Torá e Mitzvot. E esse é o caminho da vida, esse é o caminho que leva à verdadeira felicidade. Aquele outro vizinho não judeu, os pais dele nem estão ligando para ele. Então ele vai acabar crescendo uma criança egoísta e mimada. Ele não vai ser feliz durante a vida dele. Mas uma criança judia, que ela respeita os pais, vai crescer num caminho que vai levar ela para a felicidade eterna. E essa é a lição do Ben Sorer Umoreh. Esse filho, ele não escutou os pais, ele não vai ter um bom caminho pela frente, mas a gente não. A gente vai escutar nossos pais e a gente vai ter um lindo caminho pela frente.